a viagem era, a gente sempre fala, né, que a Coreia tem que ser um exemplo para o Brasil, ou poderia ser um exemplo para o Brasil. E sempre me preocupou o fato de serem culturas tão diferentes, civilizações tão diferentes, tal. Mas quando a gente analisa bem, e principalmente do lado da economia, o Dante, eu aliás tinha tomado uma série de dados aqui econômicos, mas que não vou falar porque já foi, a gente verifica que realmente eram países que têm algumas... Os dois são potências regionais emergentes que ocupam posição de destaque no cenário internacional. O Brasil e a Coreia ambos apresentam uma industrialização tardia, né, de primeira geração. A influência, eles têm uma influência positiva, né, importante, expressiva nos blocos econômicos de seus continentes, portanto, tinham algumas correlações. E depois a gente verifica outras, né, como a economia, que até os anos 50, 60, foi mostrado aí que a Coreia tinha uma situação até inferior, ou bem inferior à do Brasil, né, com um PIB muito mais baixo e tal, e no espaço de 20 e poucos anos, ela atingiu essa potência que é hoje, né, com um PIB que está por volta de 3 mil, é isso? Mais ou menos, 3 mil dólares. 20 mil. A renda per capita, a PIB, não. Quer dizer, muito superior ao do Brasil. Bom, o que teria sido o motivo disso? Então, eu vou puxar a sardinha, evidentemente, para o lado da educação. E foi a educação, e tudo começou mais ou menos na década de 50, quando o governo baixou uma lei de que o ensino fundamental tornava-se obrigatório e gratuito, e que continua até hoje. Todo o ensino fundamental é gratuito, e isso levou à universalização do ensino, o que levou depois a ter uma ampliação muito grande devido a uma demanda grande no ensino médio, que isso ocorreu mais ou menos na década de 60, 70, um grande desenvolvimento do ensino médio, e, consequentemente, depois veio o ensino universitário. Tanto o ensino médio como o ensino universitário, ele é tanto público como privado, mas todo ele é pago. Essa é uma característica, né? Agora, evidentemente, tem uma quantidade de bolsas, né, que é dada através tem um vestibular único, os melhores alunos já têm bolsas garantidas nas universidades. Então, tem uma série de aspectos que eu acho que precisam ser efetivamente pensados aqui no Brasil para que a gente possa ter um desenvolvimento. Agora, o que é curioso lá é que no início de todo esse modelo educacional, eles focaram o ensino fundamental. E eu acho que aí é a grande diferença. Quer dizer, os alunos do ensino fundamental chegam a passar 10 horas dentro da escola, depois, fora da escola, eles todos, ou praticamente todos, né, investimento, acho que o Dante falou do investimento familiar, né, na formação complementar com línguas, música. Música é uma coisa que é extremamente desenvolvida entre os jovens, né? Então, o ensino fundamental, eu acho que foi a base de toda uma revolução que depois, evidentemente, teve uma repercussão. A universidade começou a ser mexida e se tornou algo que contribuiu bastante para o desenvolvimento, mais ou menos nos anos 1900, final da década de 60, mais precisamente em 67, quando era ministro da Ciência e Tecnologia, Young Chup Soi. Isso. Bom, esse ministro, ele tomou para o Ministério toda a política de ciência e tecnologia e papel central, tanto na formulação, como no planejamento, como na educação dessa política de ciência e tecnologia, onde a universidade estava bastante envolvida. E ele dizia naquela época que pouco se pode esperar de tecnologias importadas. Naquela época, a importação de tecnologia pela Coreia era muito grande, se não existe capacidade de modificá-la e melhorar para a aplicação no país.
Então, havia a necessidade de formação de recursos humanos para que essas tecnologias que vinham de fora tal, e que eles aproveitavam, copiavam e etc., pudessem ser melhoradas. E isso é o que foi feito. E aí houve uma estruturação do sistema universitário com escolas de 2 anos e escolas de 4 anos, né, as universidades, salvo a medicina, que tinha uma duração maior, de 6 anos, e diversos tipos de instituições, os colleges, os teachers colleges, a school e as universidades. Os 2 primeiros seriam mais para uma formação vocacional, profissionalizante, cursos mais curtos, né? Tanto os colleges como os teachers college, e depois as universidades. Como eu disse, todo o ensino é pago, universitário superior é pago, mas com uma grande quantidade de bolsas, né, que são fornecidas aos alunos, tanto por condições econômicas como por mérito, quer dizer, um bom aproveitamento, entrada no vestibular, onde um vestibular é único para todo o país, e em função das notas o aluno escolhe a universidade e os cursos que querem frequentar, né? Bom, foi falado também, eu não sei, acho que foi a Jung que falou de 80% da população, né? E se a gente pegar a faixa etária de 18 a 24 anos, nós temos mais de 50%, ou cerca de 50% de alunos matriculados. Quando a gente compara isso com o Brasil, no Brasil hoje nós estamos chegando a 12%. E houve uma melhoria muito grande nesses últimos anos, né? Nós estamos com 9%, né, de alunos inscritos em universidade. Havia um projeto que em 2011 o Brasil deveria ter 30%, mas nós estamos em 2010 em 12%, talvez. Vai ter um aumento um pouco maior, mas não vamos passar de 15%. Então é uma diferença muito grande. Bom, quando eu fui, eu vou pular uma série de coisas, né? Senão daqui a pouco ele começa a passar os slides muito rapidamente. E, quando eu fui para a Coreia, eu tive a oportunidade de ler um artigo na Veja, talvez alguém aqui tenha visto, saiu mais ou menos em fevereiro ou março, não me lembro bem, também não me lembro quem foi o articulista, de 2005, sobre as 7 lições da Coreia para o Brasil. E arrolava essas 7 lições, né? Primeiro, concentrar os recursos públicos no ensino fundamental e não nas universidades, enquanto a qualidade daquele nível for sofrível. Premiar os melhores alunos com bolsas e aulas extras para que desenvolvam seu talento. Racionalizar os recursos para dar melhores salários aos professores. Investir em polos universitários voltados para a área tecnológica, atrair o dinheiro das empresas para a universidade, produzindo pesquisas afinadas com a demanda de mercado, estudar mais, quer dizer, maior tempo de estudo, né, o aluno deve, principalmente no ensino fundamental. E incentivar a família a participar mais ativamente dos estudos dos filhos. Quer dizer, até dava um exemplo, quer dizer, a participação da família não deve se resumir às festinhas de São João, juninas, né, de ir à escola tal, mas sim de acompanhar. Bom, e então, quando eu fui para lá, eu tentei observar efetivamente esses 7 pontos para verificar de que maneira. Bom, concentrar os recursos públicos em ensino fundamental. Bom, a Coreia investe um pouquinho mais, ou está na ordem dos países desenvolvidos, por volta de 5,5% a 6%. O Dante aí pode me corrigir, né? Mas é nessa ordem, né? O Brasil hoje chega a 4,4% de investimentos na área educacional. Agora, o que tem diferença é que o Brasil investe mais nas universidades, quer dizer, desses 4,4%, eles investem a mesma coisa do que os países desenvolvidos, 1,5%, sendo que 0,8% é público e o restante é setor privado. Então, existe, primeiro, uma menor quantidade de recursos para a educação e menor ainda para a educação básica, né, para a educação fundamental.
no Plano Nacional, né, que foi aprovado em 2001 aqui no Brasil, previa-se a aplicação em 2010 de 7% do PIB. Quer dizer, nós estamos muito longe desse 7% do PIB, apesar de, nesta mesma época, né, em que foi feito esse Plano Nacional de Educação, a carga tributária ter subido de 20% para 40%. Então, esse é um aspecto importante. Bom, premiar os melhores alunos com bolsas e aulas extras para que desenvolvam o seu talento, isso a gente verifica com grande frequência, né? Existe um estímulo aos alunos, né? Então existe uma concorrência muito grande, existem prêmios, né? Então os alunos são motivados a estudar cada vez mais para obterem boas notas, para terem bolsas. Essas bolsas elas podem ser perdidas, não são bolsas que são dadas para os alunos quando entram na universidade ou no, e que mantêm até o final, mas podem perder em função do seu aproveitamento escolar.